Leitura do livro Deficiente Mental. Por que fui um? Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 4. No capítulo 4, vamos contar a história de Maria Cecília. Quanto mais penso, pois tenho pensado muito desde que Dr. Antônio Carlos me convidou para escrever minha história, o relato de minha vida ou delas. Concluo que minha deficiência mental e motora, síndrome de Down, que tive nesta encarnação, foi uma existência com problemas, dificuldades, mas também de alegria e muito amor. Foi um grande aprendizado e sou muito grata por ter tido essa oportunidade, embora saiba que poderia ter reparado e aprendido pelo trabalho edificante. Mas trabalho, muitas vezes recusado, força a dor a ensinar. Como você está bonita, Maria Cecília. Escutava sempre um dos familiares dizer isso. Gostava de ouvir, ria alegre. Como também me sentia bem e segura com beijos e abraços. Vivi 14 anos e 8 meses num corpo deficiente. Não percebi que era diferente. Fui o centro das atenções. Era a Cecília, a garotinha especial, a menininha que frequentava a escola especializada. Era servida, ajudada. Não conseguia entender que outras pessoas eram diferentes de mim. Claro que agora, anos depois de desencarnada, recuperada, tenho algumas lembranças desse período. Tudo o que consegui fazer, aprender quando encarnada, foi com muito esforço e paciência dos que me ensinaram. Falei com dificuldades, de modo incorreto e frases curtas, mas era compreendida. Houve algo que falei quase com perfeição. Foram palavras que vovó Adelaide, a Adelaide, me ensinou e que, por todos acharem bonito, repetia sempre. Jesus, Maria e José. Meu nome nunca disse certo. Sheila. E os amiguinhos da escola me chamavam assim. Porém, mamãe sempre fez questão de me chamar corretamente. Maria Cecília. E às vezes completava carinhosamente, minha boneca. E me vestia como uma. Estava sempre muito bem vestida, perfumada e penteada, embora me arrastasse pelo chão e me sujasse para me alimentar. Cresci, aprendi a andar e a me comportar melhor. Tinha 2 irmãos mais velhos. Creio que tumultuei a vida deles. Meus pais descuidaram dos 2 por se ocuparem comigo. Podia fazer tudo, eles não. Estragava objetos deles, choravam e reclamavam. Papai ficava furioso, bravo, ninguém podia fazer nada comigo. Coitadinha da Cecília, dizia ele. Vocês são perfeitos e sadios. Ela não. Creio que agora poderia ter sido um pouco diferente. Teria sido melhor se tivessem me repreendido. Também deveria ter tido limites. Meio termo seria o ideal. Os outros 2 tinham necessidades, também queriam atenção. Meus pais estavam bem financeiramente. Mamãe só cuidava de mim. Levava-me a todos os lugares possíveis para que melhorasse. Tive todo o tratamento e realmente reagi. Aprendi muitas coisas. Meus pais tornaram-se espíritas. Levavam-me ao centro espírita para tomar passes. Gostava muito, sentia-me bem ali. Era receptiva, recebia bons fluidos que muito me beneficiaram. Estava com 13 anos quando comecei a me queixar de cansaço. E como estava muito desanimada, meus pais me levaram ao médico e, após muitos exames, eles carinhosamente tentaram me explicar que estava doente e que necessitava tomar remédios para sarar logo. Mas foi só piorando e me sentia muito mal. As atenções redobraram. Até meus irmãos, agora mocinhos, tiveram mais paciência comigo. Os 2 me amavam. Na infância tinham ciúmes de mim e às vezes até quiseram ser como eu, para ser alvo de mais atenção. Foi um período difícil. Muitas injeções, remédios e internações.
Não gostava de ir para o hospital. Lá recebia soros, sangue, achava ruim, sofria. Percebi que se chorasse, mamãe e papai faziam também. E não gostava, não queria vê-los chorando. Surpreendi a todos, fiquei quieta, resignada e só chorava baixinho com as injeções doídas. Surpresa, vim visitar você, Cecília, disse uma senhora ao entrar no meu quarto. Alegrei-me, gostava muito dela. Era uma passista do centro espírita que frequentávamos. Senti-me bem, gostei da visita e pedi a elas para voltar. Assim, passou a ir muitas vezes me ver, conversar comigo e me dar passes. Essas visitas me confortavam muito e muito me ajudaram. Sofri muito. O câncer, a leucemia, foi me definhando. Estava no hospital e aquele dia me senti melhor. Cecília teve uma boa melhora. Vão descansar. Vão para casa e tentem dormir um pouco, disse o médico aos meus pais. Eles concordaram, me beijaram e saíram. Foi uma enfermeira, sentou-se ao lado da minha cama, sorriu para mim. Ensaiei um sorriso. Ela pegou um livro e pôs-se a ler. Estava com sono e dormi. Desencarnei tranquila. Acordei dias depois num quarto diferente. Bom dia, Maria Cecília, não me reconhece? Sou sua avó, Delaide. Agora irei cuidar de você. Não irá mais tomar injeções, não é bom? Ri feliz. Vovó Adelaide desencarnou quando eu estava com 8 anos. Ela cuidou muito de mim. Ficou doente e desencarnou. Senti sua falta por uns tempos, depois esqueci. Agora, ao vê-la, senti que a amava muito. Alegrei-me ao vê-la junto a mim. Estava me sentindo bem melhor e sem dores. Você irá sarar logo, disse vovó, e eu acreditei. Foi um período muito difícil, porque queria meus pais, minha casa e meus irmãos. Queria de qualquer maneira, ainda mais que fui me sentindo cada dia melhor, sadia. Tratada com carinho e muita paciência, só quando fui me livrando dos reflexos da deficiência mental que pude compreender que meu corpo morreu e que vivia em outro lugar. Mas chorei muito nesse período. Queria estar encarnada, na minha casa, com meus pais e irmãos. Dos reflexos da leucemia, sarei logo. Isso me deixou sem dores. Da deficiência mental, fui me recuperando aos poucos. Vovó Adelaide fez de tudo para me ajudar. Fiz tratamento no Hospital da Colônia, onde são internados os que foram encarnados deficientes mentais, por quase 2 anos, para me livrar de todos os reflexos e me recuperar. Meus pais, espíritas, muito me ajudaram. Conversava muito com vovó e ela me orientou para que eu entendesse o que ocorreu e acontecia comigo. Por que meus pais se tornaram espíritas, vovó? Indaguei curiosa. Como a senhora já disse, eles tinham outra religião e se tornaram espíritas por minha causa. Fale sobre isso. Não foi fácil para seus pais ter uma filha deficiente. São pessoas da sociedade, conhecidas e com grande círculo de amizades. Tinham 2 filhos perfeitos e bonitos. Esperavam uma menina e veio você com síndrome de Down. Devo ter sido uma decepção para eles. No começo, talvez, mas a aceitaram e amaram. Sempre, nessas ocasiões, escutaram de tudo. Ficaram chocados diante de alguns comentários, mas tiveram também conselhos bons e equilibrados. Ainda bem que sensatos ouviram os bons. Mas palpites inconsequentes os machucaram no começo. Foram disparates assim. Crianças que nascem como a de vocês, foi porque os pais pecaram. Sua mãe chorou muito ao ouvir isso e indagou ao seu pai. Será que erramos? Você pecou tão grave assim? Eu não fiz nada de errado. Nem eu, disse seu pai. Se alguém pecou, foi você.
Depois de algumas ofensas, entenderam que não deveriam brigar. Consultaram o dirigente da religião, que seguiam na esperança de explicações. De fato, pode ter sido pelos erros dos pais, disse o dirigente encabulado. É justo o inocente pagar pelo pecador? Depois, o Senhor nos conhece desde pequenos. Que fizemos de tão grave? Perguntou sua mãe. Bem, disse o dirigente indeciso, é que ela, Maria Cecília, quando morrer irá para o céu. Deus é injusto, disse seu pai. Sinto em dizer que Deus é injusto se isso for verdade. Faz a revelia, um filho dele retardado, e depois o manda para o céu. Porque ele, deficiente mental, não faz o mal, mas também não tem condições para fazer o bem. Aliás, não faz nada. E ele me deu inteligência e posso fazer o bem e o mal. Se errar, me manda para o inferno. Então Deus está sendo injusto comigo. Não aceito essas explicações, como também não aceito o acaso. Se o acaso foi maior que Deus, este não existe. Inconformados, afastaram-se da igreja. Mas meu pai quis achar uma resposta e pôs-se a pesquisar nos inúmeros livros que possuía. Comentou com sua mãe alguns meses depois. Acho, querida, que os orientais é que estão certos. A reencarnação deve existir. Se acreditar nisso, volto a crer no Deus justo. Os espíritas acreditam na reencarnação, disse sua mãe. Nossa vizinha é. Ela me tem consolado. Vamos conversar com alguém espírita e pedir a eles opinião sobre os excepcionais. Fizeram e tornaram-se espíritas. A doutrina espírita deu a eles informações certas, que inteligentes aceitaram. Temos muitas oportunidades de voltar à Terra, em corpos diferentes, e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio, e para ter novamente o equilíbrio, tem que haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidades, para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos num corpo de carne. O acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer. E as dificuldades que temos encarnado são lições preciosas. Mesmo com o entendimento que tinham sobre a morte do corpo, meus pais sofreram com a minha desencarnação. Sentiam falta da minha presença física, mas aceitaram. Se conformaram e logo após reorganizaram suas vidas. Então, perceberam o tanto que haviam deixado os outros 2 filhos carentes. Arrependeram-se, mas como não podiam voltar no tempo, tentaram consertar. Tiveram que conviver com muitas mágoas dos 2, mas são uma família feliz. Com paciência e carinho, superaram, são unidos. Meu pai ajuda financeiramente até hoje a escola onde estudei, me orgulho disso. Normalmente essas escolas são carentes de finanças, e mamãe passou a ser voluntária. Isso foi muito bom para ela e ótimo para a escola, pois também em muitas há falta do calor humano. Sempre há muito o que fazer e voluntários são sempre bem-vindos. Como disse, não foi muito fácil minha adaptação no plano espiritual, porque queria voltar para casa. Como vovó me explicou, se isso acontecesse com um adulto sem deficiência mental, ele voltaria pela vontade. Mas com criança ou com deficiente mental, isso não costuma acontecer. Eu estava com 14 anos, mas era criança. Me sentia uma. Internos no educandário não saem sem permissão, só acompanhados. E tudo é feito para que a criança, o deficiente mental, se adapte no novo lar. Embora uns demorem mais que outros, acabam por amar a nova morada, porque o plano espiritual é lindo e aqui somos amados. Foi minha insistência em voltar para casa que retardou um pouco minha recuperação, mas acabei por me adaptar e tornei-me sadia e feliz.
Hoje, trabalho no hospital que abriga suicidas. Também escuto e quero, logo após meus estudos, trabalhar com uma equipe que tenta auxiliar encarnados a não cometer esse ato infame, que é o suicídio. E é um trabalho difícil, sei disso. Todos têm o livre-arbítrio a ser respeitado. São muitas equipes espalhadas pela terra, e quem tem conseguido muitos bons resultados. Anseio por ir ter com eles. Após meu estudo, estarei apta a trabalhar com a equipe. Tudo que se faz com conhecimento se faz melhor. Você já deve estar querendo saber o porquê de eu ter necessitado do aprendizado num corpo deficiente mental e por que ter escolhido trabalhar com suicidas. Bem, há muitas encarnações tenho procurado estudar. Agindo assim, desenvolvi minha inteligência, mas também deixei o orgulho e a vaidade ficarem fortes em mim. Neguei-me tremendamente a fazer o bem a quem quer que fosse. Detestava pessoas sem instrução e achava inferiores as que tinham dificuldades para resolver seus problemas, ou seja, as menos inteligentes. Na minha penúltima encarnação, estudiosa, com muitos conhecimentos, vivia a avidez do meu saber. Quando descobri que estava com câncer, ateia, resolvi morrer antes da doença me matar. Planejei com calma o melhor modo de morrer. Suicidei-me com uma dose forte de veneno. Que engano cruel. Continuei viva junto ao meu corpo em decomposição. Depois fui levada ao Vale dos Suicidas. Sofri horrores. Sofreria bem menos, mas muito menos mesmo, com o câncer. Por nada se deve matar o corpo, mesmo que seja deficiente ou doente. Tudo passa, mas a dor, o remorso do suicida parece não passar. Sofri muito e por muito tempo, até que fui socorrida. Entendi então que perdi muitas oportunidades com minha tola ilusão de querer ser inteligente. Pedi e me foi dada outra oportunidade de aprendizado. Recuperei-me num corpo deficiente, reorganizei o que destruí com meu orgulho, suicídio e remorso. Meus pais, pessoas orgulhosas, necessitavam de um chacoalhão da vida, de algo que os despertasse para uma outra realidade. Agora, eles são gratos ao aprendizado que tiveram. Não foi fácil para eles, orgulhosos, terem que enfrentar o preconceito, mas a dificuldade os fez religiosos e passaram a entender o porquê de estarem revestidos de um corpo de carne. E mais ainda que Deus é justo e bom. Foi para eles a oportunidade de despertar para o entendimento maior. Mas quem aprendeu, quem teve uma grande oportunidade fui eu. Sou grata. Compreendi que Deus é Pai amoroso e que nos dá sempre novos desejos. Bendigo a reencarnação. Explicações de Antônio Carlos. Creio que certamente há um transtorno na vida de um casal que feliz espera a vinda de um filho e se depara com uma realidade que no momento lhe parece cruel, um filho deficiente. Muitos superam de modo extraordinário, enfrentam, mas não podemos dizer que não houve lutas e sofrimentos. E se superaram. Puderam um dia dizer, enfrentei, fiz o melhor que me foi possível. E que bom dizer também, aprendi muito e progredi espiritualmente. É como muitos têm aprendido com esse chacoalhão, como disse Cecília. Ao se defrontar com esse problema, muitos pais têm amor ou desprezo pelo pequenino ser. Uns os protegem demais, como fizeram os pais de Cecília, ou os rejeitam envergonhados. É normal pais sentirem-se inseguros, tristes ou frustrados. Quando isso ocorre, é necessária a busca de ajuda de profissionais para o entendimento da situação, para vivê-la sem culpa e do melhor modo possível. Ama. O amor bem dirigido
é o caminho para os acertos. Alerta os pais de crianças deficientes e com outras normais para usar o bom senso e entender as necessidades de todos eles. E dentro de um estabelecido limite, cuidar bem do filhinho deficiente sem descuidar dos outros componentes da família. Todos nós devemos ter limites. Gostamos de carinho e atenção. Com equilíbrio, se pode atender a todos. Infelizmente, como se tem palpites errados, preconceitos que machucam tanto, isso tem contribuído para muitos pais agirem erradamente e esconderem seus filhos deficientes, como que envergonhados por tê-los. Mas os que procuram achar respostas às suas indagações e ajuda necessária para enfrentar esse fato. Não se deve dar atenção à opinião infelizes daqueles que desconhecem o assunto. Tenho visto que muitos conseguem superar essas dificuldades. Se uns conseguem, todos podem. E você, caro leitor, caro ouvinte, se pode contribuir para ajudar pais ou deficientes, faça com carinho. Necessitam eles se recuperar para se tornarem capazes, tanto quanto nós, os supostos, entre parênteses, normais, porque deficiência, seja ela física ou mental, não é sinônimo, graças a Deus, de incapacidade. Tentando enfrentar as dificuldades, a venceremos. Obrigada até aqui, até o próximo capítulo.